Sementinha, um bandido de 15 anos de idade que já botava o terror na grande BH. Mesmo sendo tão novo, ele já trocava tiros com a polícia. Ele já foi do PC, depois rasgou a camisa e já estava com o C vermelho. Com 15 anos ostentando armas, vendendo drogas, centenas e mais centenas de trouxinhas de drogas. A ocorrência que resultou na sua morte aconteceu no bairro de São Pedro, mas Sementinha, com dezenas de passagens pela polícia, é originário da favela da Vila da Paz. Outro lugar que o filho mata e a mãe não vê é guerra e mais guerra entre traficantes. Um lugar que até a polícia tem dificuldade de chegar perto. A polícia, quando chega, os elementos querem colocar o terror e trocam tiro. Belo Horizonte está em guerra contra as facas e elas estão vencendo. Olhem, o Sementinha, com 15 anos apenas, já estava trocando tiro com a PM. Sementinha adorava se exibir nas redes sociais, mostrando pistolas, drogas, sem contar que era um membro do C Vermelho, temido pelos rivais, e vocês vão saber por quê. Sementinha é suspeito de a Dona Idalina, uma senhora com 50 anos de idade, em que os membros desconfiaram que seria uma X9. Como a FAC decidiu em um tribunal do crime, Idalina teve a sua cabeça desconectada e teve seu corpo queimado. Na hora que foi executado, um outro jovem chamado Pinote literalmente deu Pinote fugindo por uma área de vegetação. Foi ali que Sementinha iria se encontrar com a morte, sozinho, sem ninguém, abandonado em um barraco. A vida dele, cujo ainda era curta, mas turbulenta, depois de uma série de decisões, tiros, execuções, o levaram naquele momento de encontro com a morte. Todas as ações ruins, todas as balas, toda a grama, todos os tiros que ele deu, cada gatilho apertado, todas as vidas que ele tirou friamente vieram à tona. Sementinha foi morto em troca de tiros com a polícia, lembrando que a vida do crime é caixão e vela preta. Postava nas redes sociais muitos vídeos ostentando o mundo do crime. Não fazia questão nenhuma de esconder, pelo contrário, fazia questão de mostrar o seu envolvimento no mundo do crime. Vídeos com comparsas, o irmão dele também teria envolvido com a criminalidade, um primo também, até familiares envolvidos aí no mundo do crime. Olha a música que eles botaram. Ladrão de carro, nós faz a placa, faz o vidro, o chassi foi alterado, joga uma tinta por cima e pronto, o carro. Pedro Charles Gomes Navarro, conhecido como Sementinha, foi um adolescente de 15 anos morto em confronto com a polícia militar em Esmeraldas no final de 2024. O caso ocorreu após denúncias de que ele e um comparsa estavam embalando drogas em uma casa no bairro de São Pedro. Embora a idade seja muito pequena, ele viveu uma vida que transitava entre o crime e a morte. Quando fiz a pesquisa desse vídeo, pude descobrir ainda mais os crimes que ele cometeu, o que fariam até mesmo um adulto duvidar de si mesmo. Pedro Charles Gomes Navarro, conhecido como Sementinha, nasceu na região da Grande BH. Existem poucas informações a respeito de sua infância, mas podemos ter uma noção de como foi através de seus parentes. O irmão de Sementinha e também um primo, desde cedo, eram faccionados também, onde a convivência do crime sempre foi muito presente na vida de Pedro. Mesmo jovem, ele já estava envolvido com grupinhos de seu bairro, que começou com um grupo, terminou com ele sendo batizado em uma faca. Mesmo sendo muito novo, ele fazia questão de postar nas redes sociais portando armas. Ele começou no crime na Vila da Paz, na região de Contagem, e depois de um tempo se mudou para a região do Santa Cecília, em Esmeraldas. Tacou o terror na Vila da Paz e sempre andava armado. Ele era conhecido como pau no gato, mas afinal o que é isso? Pau no gato nada mais é do que o cara que executa a sessão de bem viciados em drogas ou pessoas que não fosse lhe conveniente. Ele mesmo, sendo tão novo, já era acostumado a pessoas. Ele cometia roubos e assaltos. Porém, antes fosse só isso, pois pesquisando a sua ficha criminal, ele tem passagens por crimes muito mais graves. Ele tinha passagens por roubo, comércio ilegal de entorpecentes, porte de armas. E mesmo sendo tão novo, isso não o impediu de cometer execuções. Entretanto, o crime dele me pegou de surpresa. Ele já teve passagens por abuso de vulnerável, que é um abuso mais grave ainda. Para quem não sabe, existem dois tipos de abuso. Aquele que a vítima tem mais de 14 anos se enquadra apenas como abuso. Agora, abuso de vulnerável é quando a pessoa tem menos de 14, pois, de acordo com a lei, uma pessoa menor que isso não tem discernimento do que é uma relação libidinosa. Ou seja, mesmo ele sendo tão novo, ele já tinha um histórico muito problemático. Nas suas redes sociais, tinha uma foto dele segurando uma .40 e um radinho fazendo plantão. Tinha vídeos dele segurando até um fuzil. A região onde ele atuava era do Santa Cecília, que era do domínio do C Vermelho, onde João Grilo era o chefe dessa região. E foi nesse cenário que aconteceu um dos crimes mais cruéis que aconteceu na região de Esmeraldas.
Ele também está envolvido em um crime horrível. Uma senhora de 45 anos, conhecida como Idalina, sofreu consequências do tribunal do crime, e o motivo que a condenou ao tabuleiro era muito grave aos olhos dos criminosos. Ela queria que parassem de vender drogas na região onde ela morava. Dona Idalina tinha uma vida bastante sofrida, era uma pessoa humilde e que infelizmente tinha um filho que também era um criminoso do ser vermelho. Lógico, porque ela não queria aquilo e o filho nunca escutou a mãe. E pelo fato de não aceitar que vendessem drogas na região, ela ficou na mira dos criminosos. Porém, o estopim para que acontecesse uma tragédia foi quando aconteceu a prisão de 2D, que seria o chefe da região de Santa Cecília. E todas as suspeitas caíram para cima de Dona Idalina. Já era suspeita pelo simples fato de não concordar com o comércio ilegal na região. Ela caiu no tabuleiro, acusada de uma das maiores sentenças que se pode ter no crime: o cagueta. A verdade é que ela não fez denúncia, o caguetou ninguém, mas alguém tinha que pagar o pato. A morte dela foi terrível. Primeiro, ela foi levada para uma área de mangue isolada da cidade. Após isso, os criminosos fizeram uma conferência com outros líderes do região para ser decidido qual era a sentença que ela sofreria. Após a ligação, ela teve a sua cabeça desconectada. Porém, só isso não foi o suficiente. Os criminosos queriam mais. Eles queriam deixar de exemplo. Foi então quando eles tacaram fogo no corpo de Dona Idalina. E Sementinha era um dos suspeitos de terem participado desse crime. Vocês lembram que ele era conhecido por ser pau no gato? Ele era reconhecido por fazer em desafetos da faca, tanto que o método que foi utilizado em Dona Idalina era bem o modo em que ele agia com suas vítimas. Tudo isso a mando de 2D, que estava preso. E após esse crime bárbaro, a polícia foi atrás de Sementinha. Mas antes de continuar, todas as fontes que nós utilizamos nesse vídeo nós deixamos no primeiro comentário fixado. Por favor, se inscreva, deixe seu like, é muito importante para nós. Ele estava junto com o Pinote em uma casa embalando drogas. Porém, foi nesse momento que uma viatura da polícia teria chegado. Ele teria descumprido a ordem dos policiais de largar a arma. Pinote fugiu quando a polícia chegou. Conforme o boletim de ocorrência, militares receberam informações de que Sementinha e um outro homem, que era o Pinote, estavam escondidos em uma casa no bairro de São Pedro, onde faziam a embalagem de uma grande quantidade de entorpecentes. Segundo a PM, eles não acataram as ordens dos policiais para largarem as armas. Foi então quando Sementinha, em uma troca de tiros com a polícia, foi executado. Ele foi socorrido para o hospital 25 de maio, com 2 perfurações no tórax, 2 nos membros inferiores e uma na mão. Porém, ele morreu a dar entrada no hospital. Depois da execução de Sementinha, muitas coisas foram encontradas na casa, inclusive até mesmo uma moto roubada. Imagens exclusivas que mostram o enterro do Sementinha, o Pedro Charles Gomes Navarro. Apenas 15 anos, gente, 15 anos de uma vida dedicada ao crime. Então esse foi o clima lá no cemitério, lá em Esmeraldas. Foguetes, fogos de artifício, familiares, amigos, até mesmo comparsas do Sementinha, que morreu em confronto com militares do Tático Móvel da 6ª Companhia Independente. Não posso, estou de plantão. Postava assim, né? É o tipo de imagem que ele postava no Insta. A gente sabe que ele tem família, sabe que tem uma mãe, provavelmente tá chateado. Ô minha senhora, nada contra a senhora, tá? Nada contra a família, que a gente está mostrando aqui para que outras mães não sofram o que a senhora está sofrendo. Ele teve um enterro com muitas pessoas, com uma live transmitida ao vivo no Instagram. Sendo esse mais uma das histórias de um jovem muito novo, muito novo, que entrou pro crime e teve uma vida muito curta. Essa já não é a primeira vez que tratamos um caso desse aqui no canal, pois você pode dar uma olhada nesse vídeo que nós fizemos sobre um garoto que morreu enquanto dormia e era um faccionado também, onde ele portava armas também. Bom, pessoas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam e até o próximo vídeo.